Bom dia, meus amigos, tudo bem? Vamos começar a nossa live semanal com os convidados. Hoje um tema muito especial, muito interessante. Eu tenho certeza que vai agradar muitos de vocês, que é o tema do simbolismo no filme O Rei Leão. É um filme popular, um filme pop, e com o nosso convidado Carlos Rabelo. Grande Carlos! E aí, meu caro, como é que você tá? Tudo ótimo, meu amigo. Muito bom estar contigo. Maravilha, prazer enorme. Uma honra. Que honra é minha. A gente é amigo desde 2010, hein? E a internet Isso. permitiu esse reencontro. Esse é muito legal, né, cara? A gente poder estar ainda se falando, se vendo, conversando, trocando ideia, né? Muito bom. Tu estás no Rio, mas em Brasília também, de vez em quando. Sim, meu pai mora em Brasília, às vezes apareço lá, né? Mas moro aqui no Rio, né? A gente se E encontrou no aeroporto de Brasília uma vez. foi, foi, que coisa. Depois de quantos anos, né? 8 anos quase, Pois né? é, por aí. Mas eu acho que Maravilha. mesmo depois de São Bento, a gente chegou a se encontrar lá na Goa uma vez, não foi? Marcou alguma coisa? Foi, mas as aulas já tinham acabado, né? Não tava mais tendo. Eu já tinha me formado, inclusive, quem não sabe, o Vitor foi meu professor de filosofia no São Bento. Você estava fazendo doutorado na UERJ, se não me engano, na época, não é? E Foi. estava dando aula em São Bento, né? É, muito, muito bom. E a gente logo se Eu acho que alinhou, tu né? foste. Sim, de imediato. A gente teve uma afinidade intelectual imediata. É, Eu acho que muito tu legal. foste assim o meu primeiro aluno com quem que logo eu considerei um interlocutor. Porque o Que que eu legal. tento dizer para todos é que a única diferença eventual entre mim e ti, ou Uhum, entre eu e um professor, é apenas a quantidade de leitura. Porque se tu uhum, tiveres lido alguma coisa que eu não li, serás tu a me ensinar e não eu a te uhum. ensinar. Então, Sim, no fundo, a gente está compartilhando leituras, ideias e testando hipóteses, né? sim, completamente. Exatamente. É, e Isso é a mesmo. filosofia. Imagina mutatis mutandis, sem falsa, claro, com uma projeção estratosférica, mas imagina Aristóteles como aluno de Platão. Inclusive não é à toa que ele aparece no Parmênides, né? No diálogo Parmênides, né? Como interlocutor, Sed, né? sed magis amica veritas, né? Mas a verdade é mais amiga. É. Não, e é interessante, né? Porque às vezes, mesmo que a gente tenha feito uma mesma leitura, né? Às vezes a pessoa te faz enxergar algo que você não tinha visto naquela leitura, né? Algum aspecto, né? Isso é muito interessante, né? Você sempre. São aqueles interlocutores que te enriquecem de alguma maneira, né? São essas as pessoas que você quer conversar, né? Com E certeza. no fim das contas é isso, né? A gente quer conversar, né? Sobre coisas interessantes, né? Dialogar. Filosofia é diálogo. Tem até um aí que tem um site dialético, que eu acho que. Ouvi falar. Tá fazendo um sucesso já. E olha, Carlos, conta um pouco, te apresenta, qual é o teu projeto Certo. atual, qual é o teu estudo, o teu trabalho com a inteligência. Pode falar um pouco também da teu interesse, a tua prática das artes marciais, que eu acho que é um tema, assim, uma questão, não é um tema, eu acho que é uma realidade extraordinária. E depois Uhum. como tu chegaste no filme do Rei Leão, se tem a ver, se tem alguma conexão com... Sim. Uau, bastante coisa. Bom, vamos começar. Eu tenho formação em psicologia e em filosofia, né? Então, a gente se conheceu nessa segunda parte. Artes marciais eu pratico desde os 17 anos de idade, né? Tudo começou com a leitura do Musashi, que é um romance do Eiji Yoshikawa. E foi um romance que me marcou muito na juventude, porque ali foi a primeira vez que eu vi um personagem de estatura grande, né? Uma pessoa assim que era realmente admirável, assim, era alguém buscando se tornar alguém melhor e fazia isso através do caminho das artes marciais, né? Que naquele contexto histórico era a espada, era a esgrima japonesa. E aquilo, né, começou em mim um movimento de buscar algo, buscar esse mesmo caminho, né? E eu acho que eu pratico desde a cidade, eu parei 2 momentos da minha vida, mas eu sempre retomei, né? Então é uma coisa que faz parte de mim.
Ao mesmo tempo, quando eu concluí a faculdade de filosofia, eu quis trabalhar com algo que eu não segui o caminho de ser professor, seguir uma carreira universitária. Eu queria trabalhar com alguma coisa na área de psicologia, mais especificamente. Então, na época, eu me especializei no método Forsten, que, para quem não conhece, né, foi criado pelo Reuven Forsten, que ele desenvolveu um método, né, de desenvolvimento das capacidades cognitivas. Então, Forsten, ele trabalhou com imigrantes israelenses, né? Logo após a fundação do Estado de Israel, ele aplicou teste de QI nessas pessoas. Elas foram diagnosticadas como retardadas, né? Era o termo da época, que significa que a pessoa tem um atraso no desenvolvimento, né? Então, e aquelas pessoas estariam fadadas a ficarem marginalizadas socialmente, porque não se acreditava que se poderia desenvolver inteligência de maneira nenhuma. E aí, Forster sabia que isso não era verdade, porque ele tinha tido experiências pessoais de trabalhar com pessoas com limitações e ter aumentado a capacidade dessas pessoas. Então, o que ele fez? Ele começou a trabalhar com esses imigrantes e desenvolveu um método. Ele ficou 20 anos desenvolvendo esse método e também um conjunto de ferramentas teóricas, né, que pudessem dar a intelecção do que ele estava fazendo como metodologia. E ele conseguiu promover a inclusão social de todas essas pessoas, né? Conseguiu aumentar o QI delas, né? E é um dos poucos métodos no mundo em que você consegue esse tipo de resultado. Então, estudei esse método e comecei a trabalhar com ele, né? E a minha ideia aí é expandir isso, né, o máximo possível, né? Mostrar como ele é aplicado. Ele pode ser aplicado no ensino de matérias escolares, né? E também como pode ser aprendido de maneira autônoma, né? Para você maximizar a sua inteligência, sua capacidade de aprender e de resolver problemas, né? É para isso que a gente está aí. Interessante. Mas tu atendes, isso aí tem uma... Em clínica, não? Tu fazes sessões, consultas? Sim, é um atendimento clínico, né? Basicamente, o formato como isso se manifesta, né? Socialmente, trabalho, é um atendimento individual na clínica ou em turmas, né? Mas a maior parte das vezes eu não organizo turmas, eu faço atendimentos individuais e os alunos variam muito, né? Tenho tanto alunos de 11 anos de idade que têm dificuldade na escola e querem melhorar, e eles chegam através das mães, né? Porque essa é a preocupação das mães, como tem alunos de 50 e poucos anos que querem, né, maximizar as capacidades cognitivas, entende? Eu quero muito conhecê-lo. Não sei se tu dás uma formação, ou se tu indicas livros, ou mesmo as tuas aulas, porque o meu projeto de mentoria tem como uma das suas funções maximizar a inteligência, mas não a partir de um método psicológico ou cognitivo específico, mas a partir de certas técnicas de leitura, certas formas que eu mesmo fui encontrando para assimilar as minhas leituras e preparar aulas, palestras, textos, artigos, livros, de uma forma um pouco, talvez, mais filosófica ou do que cognitiva propriamente dito. Mas eu não nego de jeito nenhum que haja todo um campo de psicologia do conhecimento e de técnicas mais, talvez, científicas, nesse sentido da psicologia, que devem ser assimiladas. O que é então, interessante... se tu puderes me ajudar... Não, acho que a gente vai ter uma conversa interessante sobre isso, né? Porque, basicamente, o que o método Forsten faz, por exemplo, né? Se você pensar que o sistema nervoso ele tem canal de entrada, processamento e saída, né? E tem uma série de comportamentos que você pratica no ato de aprender ou resolver problemas. Então, uma das coisas mais interessantes que você faz, pode fazer inicialmente, é pegar uma técnica que você já aplica, aquilo já funciona, e você, com o arcabouço conceitual do método, entender o que você faz, né? Então, por exemplo, tem muitas técnicas, por exemplo, duas técnicas relacionadas à fase de entrada de informações, quando você está absorvendo o conhecimento, tem a ver com o foco, né? E é muito interessante porque a maior parte das pesquisas sobre atenção no campo da neurociência, eles viram que a atenção é um dos fatores mais intimamente relacionados com a inteligência. Atenção, né? Você tem derivados da atenção, a memória e a linguagem, mas a atenção está no centro. É muito interessante, porque uma das técnicas que mais desenvolve a atenção hoje em dia, que o pessoal fala, é muita meditação, né? Você até comentou comigo uma vez a gente conversando. E a leitura também tem um trabalho muito especial com a atenção, né? E, por exemplo, se você alia as duas... Por exemplo, uma das coisas interessantes da meditação é que você se torna consciente no momento que a sua atenção flutua. Isso aliado à leitura maximiza a sua capacidade de leitura
absurdamente. E uma outra coisa interessante é que a atenção ela é orientada pelos conceitos que você tem, né? Você presta atenção geralmente nas coisas para as quais você tem linguagem, né? Claro. Você abarca um campo um pouco maior que a sua linguagem, mas você não vai muito além daquilo. Então, quando você aumenta a sua capacidade linguística, quer dizer, você sabe nomear mais coisas, você percebe mais coisas, né, devido ao aumento da própria linguagem, mas você percebe mais coisas que também que estão um pouco além da sua linguagem. E aí a sua Claro. fronteira se torna aquele campo, né? E aqui é interessante como espontaneamente a gente já chegou na fronteira que a gente precisava de introdução para entrar no tema do simbolismo e da interpretação psicológica e filosófica do filme. Porque a gente pode ver um filme como esse, ou pode acontecer um acidente na rua de trânsito banal, e uma pessoa cujo horizonte de linguagem é limitado, vê, experiencia e pensa radicalmente menos do que uma pessoa Sim. cultivada. Uma pessoa que tenha o mínimo das chaves simbólicas e o mínimo de experiência real do que da profundidade, da extensão da realidade humana e mesmo da realidade divina, por assim dizer, a realidade cósmica, né? Sim. Então a gente já pode deixar mais ou menos combinado, na medida da nossa disponibilidade, mais 2 lives, uma sobre as artes marciais, eu queria muito te ouvir melhor sobre isso. Legal. E outra sobre esse método Feuerstein, como a gente pode trocar experiências e talvez complementar certas... Porque eu trabalho com foco e com atenção, mas numa dimensão intelectual e moral, né? Por exemplo, a atenção na ordem da disciplina, quando o meu pensamento, que é dispersivo e evasivo, foge, eu puxo por um ato de vontade. Por exemplo, tenho até uma live, um vídeo sobre isso. E o outro, o cultivar o amor e a paixão pelo que se está lendo, pelo que se quer estudar, porque não tem nada que prenda mais a atenção do que se envolver. Uma vez eu estava assim, com dificuldade de ficar com as minhas filhas, tu tens também um molecão, que aliás é lindo, o teu filho, e a gente pode até também combinar o casamento dele com... Vamos deixar pré-arranjado, vamos ver se eles concordam quando crescerem, né? Eles não têm que concordar. O Simba tinha que concordar, casar com a Nala. É verdade. E foi a melhor coisa para que aconteceu para ele, né? É verdade. Vamos deixar já amarrado isso aí. E eu estava com dificuldade de lidar com a Maria. A Laís falou, te envolve, entra no universo. E aqui está a chave de se envolver e de se deixar permear, né? Tanto quanto a empatia com o outro ser humano é o que permite a comunicação efetiva, é de algum modo a empatia com o autor literário. E eu quero deixar aqui também registrado, Carlos, que a gente nem combinou isso, e tu falaste de um ponto que eu bato para todos os meus alunos, seguidores e amigos, que olha só, a tua vida foi transformada por um livro que te deu um horizonte que estava desconhecido, que era o das artes marciais, um livro altamente edificante, que te deu um impulso ou um ímpeto de edificar e construir a tua personalidade. Esse é o papel da leitura, esse é o poder da leitura. Eu acho muito interessante isso, porque assim, não tem discurso motivacional que substitua a admiração que você tem por um grande personagem que se coloca diante de você com uma grande vida, né? E só a ficção ou, né, a narrativa pode te dar isso, né? Personagens admiráveis. E, né, eu encontrei algumas leituras como essa depois, né? Mas não foram muitas, né? É engraçado, né? Porque a literatura também não é só isso, né? A literatura, ela te dá representações de todo tipo de pessoa, todo tipo de situação, tipos de conflito humano, né? E tu enriquece teu vocabulário e tua percepção de mundo assim. Mas esses personagens grandiosos, rapaz, isso daí... Né? E eu acho que é uma coisa que, para os homens hoje em dia, é uma coisa que está muito ausente, né? Sim. Uma figura masculina que você admira e você fala, caramba, eu quero ser assim, né? Porque eu quero ser um homem maduro como ele, né? No meu contexto, com as minhas ferramentas, os meus desafios e tal, mas eu quero ser um personagem assim. Então, isso daí é um norte, eu acho. Mais do que ideias abstratas, sabe? Sem dúvida.
E aí a gente já pode entrar, a gente falou da literatura e talvez da grande literatura, mas talvez haja filmes, e mesmo filmes da cultura popular, como da cultura pop, da cultura mais midiática da Disney, que também tenham esse herói, que tenham uma jornada de provação, de purificação, uma jornada Exato. de vocacional, né, de uma missão que se impõe a ele, que ele enfrenta com a sua própria existência, mas que não é clara e que também não está dada, e que ele precisa construir uma narrativa. E talvez, na tua leitura, baseada em outros, o Rei Leão tenha essa dimensão, né? De um... Era exatamente aí que eu ia chegar, porque quando eu vi o Rei Leão, eu não vi assim, eu não encarei o Rei Leão como uma história de um grande personagem, que nem a história do Musashi, né? Mas eu vi, era mais ou menos a minha história. É a história do menino que tem diante de si um grande personagem e está numa jornada para se tornar alguém daquela estatura, né? Então, e foi um filme que eu vi na infância. E quando eu fui ver o live action, eu fui ver despretensiosamente, assim, que, né, meu filho queria ver, então eu fui ver. Mas aí quando à medida que eu fui vendo o filme, eu fiquei em estado de suspensão, assim, e eu falei, cara, isso é uma narrativa mítica. Tem todos os elementos de um mito aqui. E quando eu saí do cinema, eu fiquei elaborando aquilo os próximos dias, assim, fiquei com a cabeça em torno daquele assunto. Até que eu exorcizei isso escrevendo, né? Aí quando eu escrevi, aí eu esclareci tudo que eu tinha visto, ponto por ponto. Ah, não, antes de fazer isso, teve uma coisa que eu fiz antes. Eu fui assistir a aula do Jordan Peterson sobre Rei Leão, né? Pois Um é. ponto. Eu sabia que ele tinha essa aula, né? Eu já tinha visto a aula dele sobre o Pinóquio, eu tinha ficado muito impressionado. Aí fui ver a do Rei Leão. E aí eu discordei de um ponto. Bom, acho que eu já posso antecipar, né? Que Isso, ele. só um ponto, só um comentário. Vamos pra gente, antes da gente entrar assim, Sim, especificamente na narrativa e nos elementos simbólicos do Rei Leão, sim. duas coisas. A gente tem, eu tenho pelo menos, eu tinha um certo preconceito com a cultura popular. Não, eu Uhum. vou ler aqui o Hamlet, porque aí é óbvio que é uma obra de uma complexidade, de uma grandeza, de Sim, uma estatura incomparável, talvez só com Dante. Ou eu vou ler aqui a narrativa bíblica, ou então Homero. E aí é óbvio que tem um manancial de interpretações simbólicas absurdo e riquíssimo. Mas a gente vai ver um filme desse domingo à tarde e dorme no meio do filme. Eu também vi quando criança. Mas o que acontece é o seguinte: não há nada de raso. Não há nada sim, que não possa ser aprofundado. Não há nada que não possa ser intelectualmente interessante. Então você joga um filme desse na mão de um Jordan Peterson, e aí vem o segundo sim, ponto. Tu tiveste uma série de ideias a partir da tua capacidade hermenêutica de interpretação. E aí tu pegas sim, um autor de peso, um professor de renome, não de renome no sentido da fama, porque isso podia ser sim, infame sim. também, mas alguém que tem o Jung, que tem Nietzsche, que tem Dostoiévski, que tem toda uma filosofia, uma psicologia por trás, que te dá uma possibilidade de interpretação. Mas aí tu vais criticá-lo. Claro, pô. E Sim, daí que ele sim. é o Jordan Peterson, o intelectual mais importante e influente do mundo? E daí? E daí que é Platão? Platão foi enterrado. Não, a questão aqui é que, na verdade, a minha crítica é assim, eu estou chamando a atenção para um elemento que eu acho que ele não comentou, né? Porque ele enfatiza muito a postura pusilânime do Simba, depois que ele tá ali com Timão e Pumba, tá vivendo aquela situação do Hakuna Matata. O Peterson é muito crítico, porque ele não assume responsabilidade, ele fica naquela hesitação. E ficou claro para mim que ele tinha uma culpa muito grande em relação à morte do pai. E aquela culpa era um peso, e para ele resolver aquela culpa foi um processo. E ele não fala da culpa, né? E, inclusive, quando eu percebi que eu tinha essa reserva em relação à interpretação dele, eu falei, pô, o Peterson não falou da culpa. Aí eu pensei, de onde eu tirei a ideia de que a culpa é um fato? De onde eu tirei essa noção da culpa? Eu falei, eu aprendi isso com Paul Diel. Aí eu voltei no livro do Paul Diel, reli algumas coisas, né? E fiz a minha análise, né? Chamando atenção para essa questão da culpa, né? Como o momento que ele adquire, como ele adquire, né? Com o Scar, né? Plantando a culpa nele.
E é interessante a gente falar um pouco, né, antes também, até, né, o que que representa aí, né, o Mufasa, o Scar. Ah, não, antes de falar do livro, provavelmente, tinha uma coisa que eu queria comentar com você. Como é que a gente distingue, né, por exemplo, Rei Leão é cultura popular, né, cultura pop. E é muito interessante porque como é que a gente pode considerar que, por exemplo, Balzac, quando escrevia, né, os livros que ele publicou, foram considerados cultura pop durante muito tempo, né? Não tinha esse conceito, mas era o que todo mundo estava lendo. Machado de Assis, né, leitura, né, também que tipo não tinha esse status que tem hoje, né? Então, como é que a gente consegue ter um critério para discernir, né, se estamos diante de uma obra de arte ou estamos diante de uma coisa, né, de menor valor, né? E eu queria Eu ouvir acho tua que tu opinião já. sobre isso, cara. Eu tenho, Vamos lá, eu tenho um critério sobre isso para discernir. eu Eu tenho, e peguei. eu tenho quase certeza que é o mesmo. Eu acho que tua Hum, pergunta já tem embutida em si mesma a resposta. É a hum, resistência do tempo. Uma hum, cultura meramente popular, ela é aquela que consegue se comunicar com um povo em determinado momento histórico. uhum, Quando essa cultura se alça para uma verdade universal, manifestando algum aspecto da natureza humana, da sociedade humana, e se perfeito. torna inteligível para outras gerações a partir de uma linguagem elevada, o que não significa uma linguagem complexa, uma linguagem erudita. Porque Sim, você sim. pode ter aspectos da cultura. Por exemplo, se o Rei Leão daqui a 200 anos continuar sendo assistido, ele vai ser cultura digna de ser. Sim. Ou seja, se a música do Elton John. A música é a sensibilidade de uma geração. Se a gente Uhum, continua escutando, de algum modo, sei lá, Renato Russo ou Tom Jobim, da década de 80 e 60, respectivamente, e continua fazendo sentido, ou jazz, da década de uhum, 40, e continua fazendo sentido, aí já não é uhum, mais cultura meramente popular, porque não é mais cultura circunscrita a uma geração temporal e a um povo socialmente delimitado, né? uhum. Talvez seja interessante, assim, você falou do teste do tempo, né? Qual seria o tempo necessário para que, né, passar? Porque, por exemplo, eu posso escutar uma música, ou, não sei, eu devo morrer ali em 2050, né? Digamos que eu escuto Renato Russo ainda, né? Lá em 2050. Então, assim, eu quero saber se em 2150 ou 2250 ainda vão escutar Aí, aquilo, aí né? eu Aí quero vai ver, ter sobrevivido ao teste do tempo, né? claro. O que eu Eu, posso te garantir é que se houver um mínimo de consciência cultural, se o Ocidente ainda estiver vivo, em uhum, 2000, se Cristo não tiver voltado pela segunda vez e concluído o ciclo histórico do cosmos, aí vão estar ouvindo Bach, vão estar lendo Homero. Aí, isso eu te garanto. Isso eu te garanto. A é, não ser que se tiver seja vivo, um debacle, um apocalipse cultural, uma anamnese total. sim. É. Eu acho interessante, eu concordo com o que você falou, né? De que quando a obra expressa algo da natureza humana, quer dizer, é uma imitação no sentido mais nobre do termo, né? Aquilo mostra algo da natureza humana, uma possibilidade da vida humana, um tipo humano que você pode encontrar em qualquer lugar ou época. E Aristóteles fala isso na Poética, né? E é muito engraçado, cara, porque eu li um livro que é um manual de roteiro que eles usam no mestrado de literatura na Inglaterra. É um dos livros base, que é do Edward Mabley e do David Howard, que é baseado na Poética. E Impressionante, né? quem me passou foi um professor que eu tive de inglês. E ele me falou assim: olha, você tem que ler 3 livros, que são os livros que a gente lê para se tornar roteiristas na escola lá na Inglaterra. Eu não lembro qual era a escola dele. Aí De ele me falou a cinema? É de Poética cinema? de cinema, roteiro de cinema. Esse, David Howard, Edward Mabley, que é Tools of Screenwriting, que eles traduziram em português como Teoria e Prática do Roteiro. A Poética e o Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell. Né? Ele falou que esses 3 livros eram os básicos. Pois é, Ou seja, quem aprendeu com Homero, quem aprendeu aquela a linha exatamente. fundamental que faz uma história interessante, né? Que faz uma história Exatamente. digna de ser observada. Que é o mesmo movimento que Aristóteles já descreve na Poética, no movimento da trama, né? Com o nó e o desfecho. Mas esse cara fala uma coisa muito interessante, que eu tirei dali uma criteriologia de como discernir que uma obra tem valor ou não. Que ele fala assim, olha,
você não pode escrever uma história querendo provar uma tese. Porque quando você tenta provar uma tese, os seus personagens eles se comportam de uma maneira estereotipada. Exatamente. E aí aquilo não é mais uma história, aquilo é uma propaganda. Com E o Jordan certeza. Peterson falou a mesma coisa, cara. Ele falou assim, olha, eu não gosto do filme Frozen, porque eu acho que aquilo não tá contando uma história, eles estão fazendo propaganda. E esse, pra mim, eu falei, o filme tá querendo te mostrar, te provar algum tipo de tese política ideológica? Ou está te mostrando a vida, né? Não precisa ser, assim, mostrar uma coisa bonita e tal. Não, às vezes está te mostrando algo triste, algo que, né? Uma condição humana, né? De decadência e tal, mas aquilo é a vida real, né? Agora não. Você tem... O Frozen é um exemplo. Eu não sei se eu consigo pensar num outro exemplo além do Frozen agora, né? Mas enfim, acho que a gente também podia entrar logo no Rei Leão para não ficar falando. Podia. Podia. Então, eu acho que eu até já anunciei o teu vídeo, tem um vídeo teu de meia hora em que tu fazes uma análise bastante, eu achei, completa e boa. E começar falando sobre a figura do leão, né? Na verdade, o gênero literário, para falar, é uma fábula, né? Personificar Sim. os animais, enfatizando certas características que eles possuem, que se tornam núcleos da personalidade do personagem, né? Mas Sim. talvez os nossos alunos e seguidores poderiam estar advertidos que a simbologia é uma ciência tradicional e que é uma linguagem que já tem os seus significados relativamente estáveis ao longo do tempo, né? O que significa o leão nessa tradição, Carlos? Olha, o leão ele representa em todas as tradições religiosas, se você pegar no hinduísmo, no islamismo, no cristianismo e até em tradições tribais, assim, em tribos, né? O leão ele está sempre relacionado ao poder, né? O leão é um animal que ele tem uma certa majestade, ele tem aquela juba e até quando associam a outros reinos, né? Quando você faz analogia entre os animais e outros reinos, o leão é o ouro ou ele é o sol, né? Então ele é aquela coisa que ele é a manifestação do poder, né? No seu máximo. O que eu achei curioso é que o leão não necessariamente ele é uma representação da sabedoria. Ele é como se fosse um símbolo desse recorte da vida prática e não da vida intelectiva, né? Então, ele tem uma capacidade de ação, de governo e de domínio, né? Imperar sobre uma determinada área, né? E é interessante que, por exemplo, no simbologismo astrológico, Áries, que é um animal de fogo, você tem Leão, que também é um animal de fogo. Só que Áries é o fogo cardinal. Áries é o início da primavera e Leão é o auge do verão. Então é a diferença entre o guerreiro e o rei. O guerreiro está no campo e ele é o fogo que ataca, que mata, que defende. Ele está na linha de frente. O leão, ele governa. Então ele tem sob o seu poderio inúmeros guerreiros, né? Que é o que você vê no Rei Leão mesmo, né? Os dois leões que estão em questão lá, você tem o Mufasa e ele governa as leoas. E o Scar governa as hienas. Né? São figuras que governam, que dominam. Pois é, mas isso, embora não seja imediatamente um símbolo da sabedoria, todo poder, toda força, toda capacidade de ação, de consecução de fins, exige um mínimo de discernimento sobre o que fazer, como fazer, com qual finalidade. Por isso que talvez a força e o poder engendre quase que necessariamente uma responsabilidade e não uma sabedoria do campo intelectivo. Eu sei que tu estás pensando, por exemplo, a águia ou a coruja seriam animais voltados à inteligência, o olho, né? O olho que é um símbolo que está muito presente no Blade Runner, que eu acho um outro filmaço de aspectos simbólicos. O olho é a visão, a intelecção. A coruja tem um olho iluminado e luminoso, seria um símbolo da Palas Atena, né, da Minerva. Sim, e o fato de serem animais alados também, viu? Isso, alados, claro. A asa, né, alçar voo. Essa sabedoria é talvez uma sabedoria intelectual, ou filosófica, ou científica, mas eu me refiro a um conhecimento prático, a uma sabedoria prudencial. Porque uma das coisas que tu notaste na tua bela análise é que
a ordem que o Rei Leão infunde no reino é a ordem da temperança, do limite, Sim. da limitação, da proporção, da harmonia. Cada animal tem a Sim. sua função, tem o seu papel. É. E aqui é a fronteira do nosso reino. O reino da luz e ali é o reino das trevas. E a gente não pode É. confundir essas bolas. A gente não pode praticar a híbris, né, que é um tema clássico da tragédia grega. A Sim, gente não sim. pode ter a desmesura de ir para além da nossa força, da nossa capacidade, do nosso limite. Eu sou o animal mais poderoso da Terra, mas eu não posso ultrapassar os limites da minha... Sim. da minha... O que eu acho interessante você falou, que o Isso é poder, a sabedoria. força... Sim, sim, com certeza. O que eu achei interessante sobre isso, e foi aí que eu fiquei surpreso de ver um alinhamento dos símbolos usados no filme com a simbologia tradicional. Porque o leão é o poder, mas ao mesmo tempo é a força, é a capacidade. E tu falaste, o poder ele é orientado por um discernimento. Só que acontece, você pode ter um mau discernimento, né? E aí você faz escolhas ruins. E você tem isso representado nas duas figuras que aparecem no filme, que é o Mufasa e o Scar. O Mufasa, a gente vê que ele tem uma frônesis, né? Tudo que ele fala ali sobre o equilíbrio inerente às coisas e que o dever do rei é manter esse equilíbrio, né? Tudo tem a sua função. E assim, tem muito mais que um rei tem que fazer além da sua vontade. Você vê que o Mufasa, ele ocupa aquela posição de rei de comando com esse senso de dever. Ele está ali para servir, ele está ali para manter um equilíbrio. E você vê, não tem um projeto de sociedade futura perfeita que ele vai executar no tempo. Não. Ele quer manter a ordem, né, que existe entre as coisas. E o Scar você vê o contrário, né? E aí foi uma coisa que o Peterson chamou a atenção de maneira brilhante, que ele fala assim, o fato do nome dele ser Scar já diz muita coisa, porque Scar é cicatriz. Então é uma pessoa que foi magoada, foi ressentida, está ressentida, né? E ela carrega essa mágoa, né? E essa mágoa, ela dirige a inteligência. Então é aquela inteligência astuciosa que quer assim fazer o mal e que quer se servir, né? Você vê que o tempo todo o propósito dele de ser o rei é de assim, ele tem um certo deslumbramento com a ideia de ser o rei, né? Tem uma certa vaidade com isso e tem também parece que um deleite concupiscente, né? De poder o fato dele se associar com as hienas e as hienas serem, né, um apetite insaciável, né? Alude um pouco que como a vaidade está conectada com essa desmedida, né, nos apetites, né? Então, essas duas figuras arquetípicas, assim, Exatamente. o rei tirânico e o rei benevolente, né, o rei sábio, né, aparecem assim, O rei é que muito busca o claro, bem é comum, muito claro. Isso, o o rei que rei que busca o bem busca comum. o bem comum, a ordem das coisas, por mais Perfeito. precária que seja, que é delicada e tensa, mas que deve ser estruturada, e o rei tirânico, egocêntrico, individualista, vaidoso, ressentido, que tem uma rivalidade mimética com o irmão, Tem. que gostaria de estar no local dele. Só que se eu não estou no teu local, o que me resta é admirar e aprender o que da tua pessoa pode servir a minha e a minha função, que é diferente da tua. E nisso reside boa parte da sabedoria moral e política. Mas ele não aceita isso e vai querer ocupar numa dimensão de rivalidade mimética, de mediação interna, o local do rei. Um outro autor que é interessante aqui, para pensar a política em geral, a política moderna em particular, que resgata os princípios da tradição pagã, é o Maquiavel. E o Maquiavel fala exatamente desses dois animais. Eu não sei se tu lembras do príncipe nessa parte. O A príncipe tem que ter raposa. o poder do leão e a astúcia da raposa. Uhum. E tem que saber mentir, que é o que o Scar faz. Ludibriar, jogar, manipular. O Sim. Scar é um maquiavélico, porque ele promete para as hienas, ele promete para o Simba, ele fala com a Nala, ele vai jogando com a mentira, com o engodo, de uma forma também de uma outra personagem que acho que não aparece no filme, que é a serpente. A serpente é essa astúcia bastante maliciosa, né? Sim, tanto que na própria simbologia grega, né, a serpente ela sempre aparece como associada a essa falta, né, a um pecado em relação ao intelecto, né?
um uso deturpado do intelecto. Ela aparece nas erinhas, aparece na medusa, né? E você tem... Ela aparece positivamente no caduceu, que você tem o bastão, as cobras entrelaçadas e as asas. As asas só aparecem quando aquilo foi sublimado para algo superior, né? Uma coisa que eu acho curiosa no Jeel, né? Que o que eu achei mais impressionante no Paul Jeel é que ele mostra como que todos os símbolos que compõem a mitologia grega, eles têm uma coerência. Então, por exemplo, ele fala que o cavalo e o boi são símbolos das paixões, né? São símbolos da lascívia, são os impulsos sexuais. Então, toda a história de Minos, por exemplo, do Minotauro, estaria associado a isso, né? O cavalo também. Mas, por exemplo, quando o Pégaso aparece, ele fala que é esse impulso sublimado, como resultado da operação de Perseu, né? Que matou a Medusa, né? Então, quando ele mata a Medusa, ele consegue sublimar, né? Juntamente esse impulso, né? É uma coisa impressionante. Impressionante. Mas o muito Pégaso tem asa, né? Tem asa, é o cavalo com asa, é o impulso sexual sublimado. Isso, aí já é. Que está em Platão também. Já está em Platão a imagem do cavalo Pégaso. alado, né? Ah, sim. E olha, vamos falar do protagonista, que é o Simba, se a gente, que é o leãozinho, que é o leão em formação. É o leão que busca, eu falei do René Girard e da rivalidade mimética, busca um modelo, que obviamente será o seu pai, né? Exatamente. Está aprendendo com seu pai. Coisa mais interessante, o que eu mais gostei, talvez, de toda a tua análise, que eu achei muito, muito boa, fenomenal, foi a ideia da exaltação imaginativa. Ah, sim. Que é um conceito do Paul Jeel, né? Que é típica do adolescente, né? O adolescente, eu posso, eu quero, eu faço, eu roubo a chave do pai, eu vou andar de carro, eu vou fazer eu vou pegar as menininhas, eu não tenho hora para chegar, eu vou fazer acontecer, eu sou dono do meu destino. E isso invariavelmente vai dar errado. É metafisicamente impossível de que o adolescente, nesse estado de exaltação imaginativa, realize o seu destino, realize a sua missão. Porque ainda não está no momento, não chegou o kairos. Não chegou a hora dele assumir a majestade. E no caso, né, esse exemplo que você citou, né, ele está fazendo todo esse voo aí com asas de cera, né, e nada disso é real, nada disso foi criado por ele, e ele está indo muito mais alto do que ele pode, então uma hora essa asa derrete e ele cai, né, então é justamente a história de Ícaro, né. Então é um dos, né, símbolos aí da exaltação imaginativa, essa tipicamente adolescente. Ele descreve, você tem alguns mitos que são casos de exaltação imaginativa, né? Você tem alguns mais complexos, assim, né? Que você pode ver em pessoas adultas mesmo, né? E quando a pessoa, por exemplo, existe o caso de uma exaltação imaginativa que a pessoa, ela passa uma fachada, né? E aquilo cria uma tensão interna que a devora, né? Ela sabe que a persona que ela mostra para o mundo é uma mentira. Ela não é aquilo. Né? Então ela vive dentro dela, né, esse tipo de conflito insustentável. Isso também é um outro caso de exaltação imaginativa, que está representado por outro mito. No caso do Simba, é interessante que o que fica claro é que ele já acha que ele já pode fazer tudo que o rei pode, né? Que ele já é o leão adulto. E é curioso que isso aparece naquele musical, né? O que eu quero mais é ser rei, né? E nos rugidos, né? Ele tenta rugir igual um leão, e sai um miadinho. Aquilo ali é o auge da exaltação imaginativa, né? O menino tá achando que ele é quem, né? Que ele vai rugir e vai espantar as hienas, né? Ele tenta fazer isso, né? E é exatamente uma falta do kairos, do momento. Porque é claro que um leão é capaz de derrotar uma hiena, mas um jovem leão, que se a gente fosse projetar a idade, talvez uns 12 anos... Porque antes de tu teres me alertado disso, eu sempre achei que o Simba era um menino. Mas, na verdade, ali ele já é um pré-adolescente, é um adolescente na idade proporcional, né? O leão cresce rápido, né? Não é que nem a gente, né? mas ele realmente parece muito pequeno lá, né? De qualquer maneira, a mentalidade é de adolescente, né? A mentalidade, é claro... E é curioso, porque você vê que ele está, de certa forma, depois disso, ele fica tentando apressar o desenvolvimento dele, né? Ele tenta ir para o desfiladeiro, né? O Scar joga com isso, né?
Então, é uma falta do Simba, né? Mas tem uma inteligência maliciosa ali, alguém que é realmente malevolente, que usa, né, justamente o seu ponto fraco para te puxar mais para baixo, né? E ele vai pro desfiladeiro e procurar o rugido dele, né? Não seria o caso dele fazer isso, né? E aí o Scar arma aquela situação pro Mufasa morrer, né? Só que não é o suficiente, ele tem que dar um empurrão final. Mas pro Simba, fica parecendo que foi realmente ele quem causou a morte do pai, né? De uma maneira acidental, né? De uma maneira... Foi uma coincidência, né? Coincidiu dele ir pra ir, coincidiu de ter o estampido, coincidiu do pai ir e acabou morrendo, né? Mas ele fica com a culpa. E o Scar reforça a culpa, né? Ele fala assim, se não fosse você, isso não teria acontecido. E ele foge, né? Então você vê assim, aquele é o momento da desilusão, né? Tipo, ele viu que ele não estava à altura do ideal dele. Então ele abandona os ideais. Ele larga aquilo e ele foge. Né? No desenho, e o live action é igualzinho o desenho, né? Então eu vou referir aos dois como um só. E quando ele encontra o Timão e o Pumba, eles salvam a vida dele no primeiro momento, né? Mas eles apresentam aquela filosofia do Hakuna Matata, né? E, em inglês, é muito curioso, porque em inglês ele fala assim, que uma filosofia livre de problemas. Então, assim, it means no worries, no responsibility, sem responsabilidade, sem problemas, você pode fazer o que você quiser. E aí ele abraça aquilo. Então, para o Paul Giel, esse é o momento da banalização. É o momento em que você não está mais orientado por um ideal, né? O que te orienta, se você não tem um ideal, mas para orientar a sua vida, você não tem para onde crescer, para onde se tornar melhor, o que te sobra é fruir, né? Fruir a vida, né? Então você vai procurar crescer no seu emprego, se tornar alguém melhor, evoluir na sua carreira, ganhar mais dinheiro, mas vai ser só isso, né? Para deitar numa rede, qual é o ideal Isso. turístico da sociedade contemporânea? É ir para uma bela praia, deitar numa rede e beber, e pegar porre, ou fumar maconha, ou deixar o tempo passar. Então, a Hakuna Matata é um ideal, e é incrível isso, como as pessoas se identificam e gostam. Aqui a gente pode fazer uma crítica, porque se a gente pensar assim no público em geral, a empatia ou a identificação mimética é com Hakuna Matata. É ótimo, é dancinha, é brincadeira, é filosofia, e simplesmente... Vida hippie, exato, vida hippie, e a vida hippie que é cultivada e desejada por todo mundo, porque seria a vida feliz, a vida do Havaí. A vida do Havaí. É aquele pôster de viagem de férias, né? O cara com uma cadeira de praia com a caipirinha. Pronto, a felicidade é isso. E tu falas uma coisa muito interessante. Nesse momento, quando um leão, que é carnívoro por excelência, está comendo insetos, essa banalização o alienou da sua própria natureza. Ele deixou de ser quem ele era. E isso está representado aqui simbolicamente nos insetos. Exatamente. Ou seja, eu vou fazer uma analogia com isso que você está falando agora, que pense. Qual é a natureza do seu intelecto, da sua inteligência? Né? A capacidade de você consegue inteligir a ordem da realidade, da natureza. Você é o único ser no universo que é um ser autoconsciente com inteligência para fazer isso. Só que você tem que se alimentar de um material que seja análogo a isso, né? Você vai ter que ler coisas, né? Conversar com autores que peguem essa sua capacidade latente e a tornem cada vez mais patente. Só que, ao invés de comer esses animais de grande porte, você pode comer insetos. Então, você vai ficar lendo, sabe, historinha, né, furada, né? Você vai ficar lendo, sei lá, Turma da Mônica, não sei. Vai ver stories do Instagram, vai ficar vendo live. Vai ficar vendo rede social, televisão, vai ficar lendo jornal, e é a mesma coisa que um carnívoro comer insetos. Isso. Vai ficar vendo foto de gente bonita no Instagram, né? Esse tipo de coisa, ou vai ficar Olha, o professor Fred Bonaldo falou aqui, "You're being less than you are, Simba." Eu acho que essa é uma frase, não lembro. É uma frase da... Isso é na hora que o Simba encontra com o Mufasa no céu, né?
Ele aparece no sim, céu. aí vamos falar. Aí surge então a conversão, né? Mas é interessante falar do Rafiki e da Nala, né? Porque são eles que trazem o Simba de volta pro ideal, né? E pro papel social que ele tem que ocupar. Porque o interessante é que o Mufasa aparece pro Simba como ideal de pessoa, né? Ele é um leão, um homem admirável, né? Vamos colocar assim. E ao mesmo tempo, ele é o papel social que ele ocupa, que ele desempenha bem, ele mantém a ordem no reino, né? E o Simba, ele quer essas duas coisas, né? Só que ele abandona isso tudo. Ele abandona a responsabilidade, abandona o ideal. Quando ele reencontra a Nala e surge aquela faísca de paixão e tal, você vê que ela fica decepcionada com o cara que ele se tornou. Ela fala assim, pô, você tem uma responsabilidade, você tem um reino, tem um cara ruim lá ocupando o seu lugar, fazendo mal. Ele, não me importo, não quero. Aí ela fica desiludida, né? Aí tem uma diferença do desenho pro live action. No desenho, ele meio que foge dela. E no live action, ela que se afasta dele. As duas coisas poderiam ser verdade, né? Você encontra uma mulher, né? Que é uma mulher mesmo, né? E você é menos do que você poderia ser, né? Ou você vai fugir ou ela vai sair de perto de você, né? Uma das duas coisas acontece. Mas aí aparece o Rafiki. O Rafiki é o xamã, né? Ali. Você vê que ele tem um cajado, ele faz as danças. Ele quem apresenta o Simba para as pessoas como o herdeiro do rei no início, né? E ele mora dentro de uma árvore que a árvore é igual a um cérebro. Não sei se você reparou isso. E ela também tem uma posição central. Quando ela aparece, ela é o centro de uma área. Então ali na Pedra do Rei, nas Terras do Rei, você tem duas posições centrais, que é essa árvore, que seria como se fosse a sede da inteligência, do intelecto, e a Pedra do Rei seria a sede da vontade, né? E quando o Rafiki aparece, ele tem que fazer um processo de ou reconversão, ou de resgate dos ideais do Simba. Tem que fazer ele relembrar o pai, né? Relembrar quem ele era. E aí o Jordan Peterson comenta uma coisa muito interessante, né? Quando o macaco entra na árvore, não é essa árvore, uma outra árvore, ele vai se embrenhando numas raízes e o Simba vai indo atrás e vai se embrenhando também. Ele fala assim, esse é o típico simbolismo de descida ao inconsciente. O personagem está se aprofundando ali para pegar algo que está lá no fundo. E aí eles chegam no espelho d'água. Aí ele se olha no espelho, né? Aí o Rafiki não olha bem. Seu pai tá aí. Aí aparece a imagem do pai, na água. Aí ele olha para cima, o pai aparece no céu. E o céu já tinha aparecido no início do filme, né? Uma das cenas mais bonitas desse filme. Que o Mufasa fala assim, olha, que os grandes reis do passado estavam no céu. Né? E que quando ele morresse, né, o Simba tinha que olhar para o céu porque ele também ia estar lá. Né? Então, assim, todas essas pessoas admiráveis, né, que cumpriram né? Quando você olha para toda uma tradição intelectual e você vê uma série de pessoas admiráveis, né? Platão, Aristóteles, Tomás de Aquino, Santo Agostinho, você está olhando para um céu, né? É um céu estrelado, claro. São pessoas admiráveis que estão no alto, né? Você está olhando para ideais. E ele está olhando para lá, e está lá o pai dele, né? Que foi a última pessoa naquela ordem de sucessão, né? De certa forma, ele está dentro de uma linha de continuidade. E aí o pai fala exatamente isso. You are much more, você é muito mais do que o que você se tornou. Rapaz, isso aí deve doer de ouvir, viu? Isso daí. E aí, o tema tu falaste da latência e da patentear, é o tema do ato da potência, né? Quem ele é em potência e quem ele está sendo em ato, que potência ele está realizando. Sim. Moralmente, porque o homem que está simbolizando pela fábula, porque o leão em si não tem esse drama existencial, mas nós, Sim. seres humanos, não nascemos prontos e precisamos da educação e do esforço da vontade, que governa os apetites e que se deixa levar pela inteligência para integrar a nossa personalidade e amadurecer. É muito interessante essa tua leitura, porque o tema do esquecimento e da anamnese. Em grego, toda a filosofia platônica é uma lembrança, né, segundo o próprio Platão, e a anamnese é não esquecer. Nós teríamos bebido do rio Letes, do esquecimento, e porque Sim. os filósofos não beberam tanto, beberam com prudência. Por um lado, nós não podemos lembrar de tudo, senão a vida seria insuportável. A vida não é possível na forma do Funes o Memorioso do Borges, que é aquele personagem que não esquece de nada. Nós precisamos esquecer, o próprio Nietzsche diz isso, porque senão nós seríamos ressentidos. Né? E é necessário perdoar, é necessário superar. E ao mesmo tempo, a anamnese
é quando a gente lembra do essencial. É quando a gente lembra do que não pode ser esquecido. E aí essa dimensão geracional que está ali simbolizada nas estrelas, os grandes homens do passado, pertence a uma tradição, a responsabilidade de ser quem nós somos, nascidos dos nossos pais ou nascidos nesse contexto. Né? A vocação ela é uma vocação sempre contextual e circunstancial. Eu sou eu e as minhas circunstâncias. Se não as integro, não existo, diz o Ortega. E é muito boa a tua leitura, Carlos, quando tu explicas das estrelas sendo contempladas pelo Timão e o Pumba. No fundo, aquilo é maravilhoso, né? Aquilo é maravilhoso. Aquilo é extraordinário, porque isso o mesmo não tinha tentado. Símbolo, é o céu estrelado. O Hakuna Matata é uma antropologia, é uma cosmologia, é uma metafísica materialista. Ou ela as estrelas são, como simplesmente são gases, né? Centenas de quilômetros que estão explodindo em supernovas, isso é o que fala o Pumba. Aí até o Timão fala assim, você só pensa em gás, Pumba, não sei o quê. Ele é um porco, né? Ele tem flatulência. Mas ele seria o materialista, né? O que reduz tudo aos componentes materiais, né? Que é uma forma de banalização, né? E o Timão, ele fala assim, não, acho que são vagalumes que estão colados lá no teto. Que é uma projeção dos desejos, né? Ele come insetos, ele come vagalumes, ele está projetando os desejos concupiscentes dele ali, né? Na estrutura da realidade. Duas formas de banalização, né? E quando o Simba fala que os grandes reis passados estão lá, eles debocham e riem, e ele fica envergonhado, e ele sai. Então, assim, você vê, o banalizado, ele debocha dos ideais, né? Isso é uma coisa que eu acho que todo mundo já teve alguma experiência disso, sabe? De você compartilhar um ideal com a pessoa falar, isso é uma besteira. Tipo, Platão, Aristóteles, Tomás... Tipo, sabe? Essa postura, ela, para usar um termo técnico, ela é o cinismo. Sim. Que desdenha e menospreza os grandes ideais. Que os diminui, fala, religião, filosofia, isso é bobagem. Isso aí eu não preciso de nenhum santo, de nenhum herói, de nenhum mártir para me espelhar. Eu não preciso alguém que possa vir a assistir a nossa palestra, a nossa live, e tu começaste no começo falando, olha, eu li um livro que me mostrou pela primeira vez alguém grande. Ih, eu já nem vou ver essa live, isso é bobagem. Grande sou eu. Grande, já sou grande. Eu não preciso de um livro para me dizer quem é grande. Nossa, e é grande no sentido, né, alguém que realizou as potencialidades humanas, né, da maneira mais, né, de uma maneira admirável, né, de uma maneira digna, né. E eu acho interessante que a primeira vez que eu ouvi isso, né, eu falei assim que essa propriedade da natureza humana, né, essa capacidade para a inteligência, ela não se atualiza de maneira plena, né, não é como a visão, né. Você já nasce, né, com a sua visão, né, funcionando em sua plenitude, né? O máximo é você, assim, vai saber fazer distinções melhor, mas a sua visão já funciona plenamente. A inteligência não. A inteligência precisa de um longo cultivo para se manifestar, assim, na sua plenitude, né? E se você não tiver parado por uma tradição, sabe, por centenas de homens que vieram antes de você, né, fazendo, assim, todo um esforço, você não vai adquirir essas ferramentas. Não é à toa que Aristóteles fala que a gente é um animal social, porque se você não tiver essas pessoas em volta e essa tradição desde trás, você não vai desenvolver. Esse é um outro tema que está presente. Fora da polis, o homem ou é um deus ou uma fera, ou uma besta. Isso, ele está fora da polis. Ele está fora da sociedade civil organizada. Ele está fora da pedra do reino. Então ele se animaliza. Ele se rebaixa. Ele vira qual é o animal ou um porco, ou não é um porco, é um... é um suricato. 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 Javali, né? Ele é um javali, eu acho que ele é um javali. Mas é interessante, você já viu aquele caso do menino lobo, né? Que foi criado pelos lobos, até um caso famoso na psicologia, né? Que o menino era um lobo, né? Depois que o encontraram, começaram a educá-lo para ele, né? Ele conseguia andar ereto, mas ele preferia andar de quatro, como um lobo. Comia carne crua, né? Então você vê assim... O Freud tem um texto sobre isso, não tem? Tem, exatamente. Ele tem um comentário sobre isso. E assim,
quanto tempo demorou para a gente chegar no nível em que a gente está, né? De complexidade e de rebuscamento, né? É uma coisa... E o quanto você perde, né? Quando você despreza isso tudo, né? Essa tradição, né? É muito triste. E, assim, eu acho que a gente... E uma coisa interessante do filme, né? Ele está conectado a essa tradição pelo pai, né? Tem uma pessoa que passa para ele aquele legado, né? Então, assim, a gente nunca descobre isso, pelo menos eu sei que você não descobriu assim, né? Você sempre me fala do Benedito Nunes, né? Como ele te apresentou as coisas. Eu também, a maior parte do meu interesse pela filosofia, eu descobri com o Olavo. Então, assim, eu tenho respeito por ele, uma admiração grande em função... Assim, claro, né? A pessoa sempre vai ter os defeitos dela e tal, né? Mas, assim, a admiração sempre fica. Agora, depois que o Simba, ele reconecta com o pai ali, e o pai fala isso pra ele, e ele fica com o desejo de reassumir o lugar dele na ordem da vida, e é muito bonito esse símbolo, né? A ordem da vida. Ele resolve voltar. E aí quando ele faz esse movimento, ele arrasta todo mundo. Até o Timão e o Pumba estavam lá, né, estavam lá fumando maconha, indo pra Hermes, cara. Isso é muito... E a gente não falou das hienas, eu acho que tu podes comentar. As hienas são a parte baixa da alma, né? São os desejos, são animais, são abutres que têm os ossos ali. E elas são traidoras e traídas pelo... Sim, e estão ali rindo, estão debochadas também, né? Na verdade, a gente tem ali o Timão e o Pumba, que são miméticos inferiores, mas são bons, por assim dizer, e ajudam o Simba e o acolhem, e as hienas, que são miméticos inferiores, mas que atacam, né? Que querem abocanhá-lo e comê-lo, se possível, né? Sim, o simbolismo religioso, né? Simbolismo religioso não, simbolismo psicológico do Rei Leão, você coloca a hiena como os impulsos mais baixos, né? Usando, assim, seria ou a concupiscência ou o próprio id, né? E o que acontece? Elas moram na zona sombria, que está em volta do reino. Então são justamente assim, aquelas zonas sombrias da sua alma que você não costuma ir com a sua inteligência até lá, mas coisas vêm de lá e você se torna consciente delas, né? E a relação entre os leões e as hienas, quer dizer, a relação entre a vontade e esses impulsos baixos, ela é no sentido de limitar, afastar, né? Não deixa, mas eles falam assim, sempre houve uma tensão e uma guerra entre os leões e as hienas. Quer dizer, você não consegue extinguir as hienas, né? Mas você consegue mantê-las sob controle, né? Afastadas e tal. Elas acabam entrando no reino luminoso, comem, mas os leões afastam e não deixam elas ficarem livres, porque senão elas destroem tudo. E esses impulsos, eles funcionam muito dessa maneira, né? E é interessante porque existe uma certa identidade entre o deboche e esses impulsos, né? É como se, ao deixar esses impulsos governarem a sua vida, você se torna uma pessoa debochada, né? Mas é como se tivesse um lado positivo disso, né? Que é o lado brincalhão e tal, que você pode integrar positivamente na sua personalidade, que é quando o Timão e o Pumba vão, né? Exatamente. Se integram, né? Ao Simba, né? Então, eu acho Mas eles se submetem, né? Se submetem. Porque no momento que eles estão ditando, é Hakuna Matata, né? Se a gente puder articular aqui uma psicologia básica como a de Platão, que é canônica no Ocidente, até Freud, pelo menos, a gente tem, então, as hienas, o Timão e o Pumba como o desejo baixo, o abdômen, o baixo ventre entre a genitália e o estômago, né? O apetite de preservar a vida pela alimentação e reproduzir-se pelo sexo, o peito como a vontade do leão, e o Rafiki com a autoridade espiritual e intelectual, que conecta verticalmente a pessoa ao cosmos, né? Conecta, não exatamente aquele que não esquece, porque está ali na árvore da vida, no centro da... Esse é um aspecto que o Jordan Peterson ele enfatiza muito, né? O papel do xamã e a boa relação entre o rei e o xamã, né? Como uma conexão, assim, que existe uma via, né? Que se perde com o Scar, né? Claro, eu fico impressionado. Só para concluir, eu já te passo a palavra, a gente tem 30 segundos, mas aqui é a tese do Mesil sobre a estrutura triádica do mundo indo-europeu. Né? A gente tem essa tríade, poder, os guerreiros, os trabalhadores manuais e os sábios, né? Sim.
Carlos, muito obrigado, meu amigo. Valeu mesmo, de coração. Vitor, Primeira de enorme. muitas. Grande abraço. Vai ficar. A gente se